Olá, internauta que acompanha a Jovem Pan Online. Nós estamos começando o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, que já gerou, inclusive, disputas aí na justiça. O uso de célula-tronco, de células embrionárias, enfim, os avanços da genética para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, cura de doenças. Nós estamos aqui com a especialista, com a Maiana Zatz, que é bióloga molecular e geneticista, professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Maiana, muito obrigada por participar aqui do nosso encontro. É um prazer enorme. Bom, eu aviso os nossos internautas que podem participar também, mandando perguntas, comentários para jovempanonline@jovempan.com.br, no Facebook é Jovem Pan Online ou Twitter, @portal Jovem Pan. Maiana, você lançou recentemente esse livro aqui, é Genética, Gen-Ética, dividindo, são as dúvidas que os nossos avós não tinham, né? São questões novas que abordam exatamente essa questão da ética. E eu queria citar alguns assuntos aí que têm gerado muita polêmica. O uso de embriões nos tratamentos, o uso de célula-tronco. Nós temos aí bancos para cordões umbilicais, assim como se fosse a salvação do futuro, no caso de a pessoa vir a desenvolver uma doença, um bebê. Quando ele nasce, os pais acabam fazendo isso. Tem muita exploração financeira em cima dessa história, não tem? Tem, eu acho que é muito importante, justamente esse livro eu lancei para discutir justamente questões éticas ligadas à genética. E são questões que dizem respeito a todos nós. E eu acho extremamente importante, então, as pessoas estarem a par do que está acontecendo para poder se posicionar e para poder saber como agir em cada situação. Então, primeiro vamos falar os bancos de cordão. Tá? Então, a gente sabe que o sangue de cordão umbilical, assim como a medula óssea, ela é rica em células-tronco que podem curar doenças como leucemia, como anemias, doenças do sangue. Então, por isso é extremamente importante você ter bancos públicos. Da mesma maneira que você tem bancos de sangue, você ter bancos de sangue de cordão umbilical. Se tiver um número suficiente, no momento que tiver uma pessoa com uma leucemia na família, você não precisa ter aquele desespero de procurar um doador compatível. Você vai no banco, o banco deve ter tudo isso catalogado. Nós estamos até acompanhando o nascimento da criança, que pega o embrião, né, o cordão umbilical, aliás, e isso, na verdade, é descartado se a pessoa não quiser pagar para guardar, né, Maiana? Exatamente. Então, isso é um problema de saúde pública e os bancos públicos terem sido financiados pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias da Saúde. Bom, o que acontece? Existem alguns bancos públicos, mas não temos ainda número suficiente para cobrir toda a população brasileira. Agora, vale a pena a pessoa guardar? Para si mesmo? Para si mesmo, para usar para a criança no futuro, se houver necessidade. Não, é uma bobagem, primeiro porque a chance de uma criança vir a ter uma leucemia é muito pequena. E se tiver, não se recomenda usar o sangue do próprio cordão, porque aquelas células já vão ter uma predisposição genética para ter uma leucemia. Né? Então eu teria de usar de uma outra pessoa que não tem essa predisposição. Exatamente. Então eu só recomendo guardar o sangue do cordão umbilical se já houver um caso na família de uma criança ou de alguém que está com leucemia, e talvez então esse sangue possa ser compatível. E assim mesmo só se for compatível, porque o fato de ser parente não quer dizer que vai ser compatível. E tem que guardar por muito tempo, né? Porque a pessoa retira o cordão quando nasce, ela pode vir a ter o problema com 30 anos, 40 anos. Pois é, exatamente. E esse é outro ponto importante, porque o sangue de um cordão só serve para uma pessoa até 50 quilos. Então, aí complica mais ainda. Mais ainda, né? E as pessoas que estão guardando hoje, que estão se responsabilizando hoje, não vão estar aqui daqui 30 anos, né? Para te dar conta do que foi feito com aquele sangue, aquele cordão. E é uma discussão que tem também com o uso de embriões, de células-troncos de embriões. Isso foi um tema polêmico, inclusive na justiça. No Brasil se colocou algumas restrições, mas em todo o mundo é a mesma discussão, não é? É a mesma discussão, mas eu acho que existe um pouco de desconhecimento. Porque o que nós defendemos, e a lei aprovou isso, é que se usem células-tronco de embriões que vão ser descartados. Tá? Então, o que acontece? O casal que vai fazer uma fertilização assistida porque não conseguiu ter filhos naturalmente, e já teve todos os filhos que queria, sobram alguns embriões que ficam congelados. Geralmente se congelam já os que não estão com muito boa qualidade, porque os melhores são implantados. E esses embriões vão ficando lá anos e anos até serem jogados, serem descartados. Então, a nossa briga foi dizer, então vamos usar essas células, esses embriões que vão ser descartados, para fazer pesquisas. Porque as células embrionárias são as únicas que
que tem o potencial de formar todos os tecidos do corpo. Regenerar qualquer organismo, é isso? Qualquer organismo. E elas estão sendo extremamente importantes hoje para as pesquisas, porque a partir dessas células eu posso fazer células nervosas, células ósseas, células musculares, e estudar doenças genéticas, estudar, por exemplo, uma das coisas que ninguém ainda sabe direito, é o que determina na célula, logo no início da formação do embrião, que uma célula vai virar osso, outra vai virar músculo, outra vai virar sangue, outra vai virar pele, porque a gente sabe que uma vez que acontece, todas as células filhas vão adquirir aquela característica. Então, se você é célula de pele, todas as filhas daquela célula vão ser células de pele. Você já tem um código próprio que vai caminhando para cada parte do organismo para formar o ser. Exatamente. E é essa receita que a gente quer saber direitinho como é que é, porque se a gente souber essa receita, nós vamos poder pegar células-tronco e fazer qualquer tecido com elas. Agora, o uso da célula, eu acho que é um aspecto só dessa questão ética que foi muito discutida, porque o próprio descarte dos embriões é uma coisa polêmica, se guardar por vários anos, depois o uso. E uma coisa que me chama muita atenção, Maiana, é a fertilização com o uso de óvulos e espermatozoides de terceiros, que são doadores e que não têm a identidade passada para os pais. No futuro, a gente não corre o risco de ver muitos irmãos, primos se casando, tendo envolvimento por desconhecimento de origem? Sem dúvida, principalmente na questão de bancos de espermas, porque os óvulos você não pode congelar, mas os espermas sim. E recentemente eu soube de um caso de uma moça nos Estados Unidos que tinha sido fertilizada, era tipo num banco de espermas, ela foi atrás para descobrir quem era o doador e deram um número para ela não sabia quem era, mas descobriu que tinha mais 150 pessoas que haviam sido fertilizadas com o mesmo doador. Então ela tinha 150 irmãos. 150 mil irmãos, né? Então, isso deve estar acontecendo de monte, a gente não tem controle, não existe... E não tem como ter esse controle, a não ser que a pessoa soubesse quem era o pai. A não ser que a pessoa soubesse, mas a pessoa vai num banco e doa esperma, depois ela pode ir no outro banco doar de novo, né? E não existe um controle. E há um risco enorme, realmente, de se encontrar meio-irmãos, né? Exatamente. Pode ter, e se fala que há até uma certa atração entre irmãos, que aí seria a carga genética mesmo de cada um, né? Pode ser... Uma identidade, né? Uma identidade. Você olha, tem uma certa semelhança, porque tem isso daí, inclusive no caso de gêmeos, né? Exatamente. Na verdade seriam quase gêmeos. Eu até soube de um caso de uma pessoa que me contou que sentiu uma atração pela uma moça que estava na mesma classe, uma menina, e descobriu depois que era irmã. Mas continuam amigos, quer dizer, a atração não chegou a ter problemas maiores, né? Mas tem esse problema, não é? Tem. De descarte. E eu queria saber, Maiana, exatamente em que ponto que está a pesquisa e o uso de célula-tronco, porque nós temos, assim, também muita expectativa em cima disso, como milagres que podem acontecer. Nós temos casos, assim, muito divulgados na China, que faz, sem ser um tratamento efetivamente regular, as pessoas apostam, pagam caro, vão para lá apostando, por exemplo, quem não consegue andar, que vai conseguir andar de uma hora para outra. E nós temos pontualmente também outros casos, aqui no Brasil mesmo, de pessoas que não conseguiam andar, que fizeram tratamento com célula-tronco e de repente começaram a apresentar alguma melhora. Efetivamente isso está acontecendo? Isso está acontecendo e eu acho que tem que alertar os pacientes sobre o comércio também que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, células-tronco é um mundo de células que a gente chama de células-tronco. Você tem células-tronco adultas e células-tronco embrionárias, que eu falei agora, que são importantes para as pesquisas. As adultas, nós estamos trabalhando muito com as células-tronco adultas, para tentar regenerar músculo de pessoas que têm distrofias, que param de andar porque vão perdendo os músculos e têm distrofias. Bom, para você chegar a um tratamento, você precisa ter anos de pesquisas. Primeiro, para a gente saber qual é a melhor célula. Aí nós injetamos em modelos animais para saber se realmente elas têm efeito e se não vão levar a tumores, se não vão ter efeitos colaterais. A outra coisa é que uma vez que você injeta células-tronco, uma vez injetada, você perde o controle. Então, eu quero pegar a célula-tronco e quero que ela vire músculo. E, de repente, se ela virar osso ou virar cartilagem. É aquela história que você falou inicialmente, que você não sabe o que leva as células a assumirem determinado desenvolvimento, né? Exatamente. Então, só para situar como é que nós estamos, né? No nosso centro, nós, depois de vários anos de pesquisa, nós chegamos à conclusão que para se transformar em músculo, as melhores células são do tecido adiposo.
A mulher faz lipoaspiração, mulher, homem, né? Sobra aquela gordura. Tem alguma utilidade, é isso. E a gordura é muito rica em células-tronco e que essas da gordura, especificamente, nós descobrimos que são muito boas para se transformar em músculo. Bom, mas aí você vai dar essa ideia, a pessoa vai querer usar a gordura da lipo para transformar em músculo e ficar mais firme. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é mágica. Tem um longo caminho para chegar aí. E tem limite de idade para começar esse tipo de tratamento? No caso da regeneração muscular, por exemplo? Gente não sabe, isso são todas perguntas abertas, nós esperamos que não, mas o que nós vimos também, que é muito interessante, que nós injetamos em modelos animais, só houve um efeito naqueles animais que têm doenças genéticas e onde há degeneração do músculo. Quando nós injetamos em modelos normais, em camundongos normais, não aconteceu nada, as células todas desapareceram. Agora, já foi constatado algum avanço importante em determinado tratamento em pessoas? Nada que tivesse sido comprovado em grande escala. Por enquanto, são todas pesquisas. E esse é um ponto muito importante que eu alerto sempre os pacientes, que enquanto for pesquisa não pode ser cobrado. Tá? Então, o pessoal lá da China, eu sempre brinco que eles estão fazendo um negócio da China, porque custa uma fortuna, milhares de pessoas vão para lá à busca de um tratamento. E a gente sabe que eles, se você olhar o site deles, eles oferecem desde tratamento para calvície até mongolismo, com as mesmas células-tronco. Isso é impossível. Ou você vê depoimentos de pacientes, eu recebi as células-tronco, no dia seguinte eu estava muito melhor. Ninguém vai ter uma resposta no dia seguinte. Agora, eu queria até citar um caso específico de uso de célula-tronco, que é do ator Gianecchini, que todo mundo tem acompanhado a doença dele, e ele fará agora, no começo do mês, um transplante de células dele mesmo. Então, elas serão retiradas, ele vai passar por um tratamento mais forte de quimioterapia, e depois serão reimplantadas, e o que se espera é que o organismo todo reaja. Eu queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona esse tipo de tratamento. Então, pelo que eu entendo desse tratamento, eu não conversei com os especialistas, mas eles retiram as células-tronco da medula óssea, as células todas da medula óssea, né? Eles então conseguem, fora do corpo, fazer uma quimioterapia muito violenta, porque o corpo não aguentaria. E a ideia, a expectativa é que consiga matar as células cancerosas e separar as células-tronco, que são saudáveis. Né? E aí depois reinjetar só as saudáveis. E aí o organismo teria de reagir a isso. E o organismo, então, a célula-tronco, ela vai repopular a medula óssea, ela vai repovoar o que foi retirado. Agora, esse tipo de tratamento já tem dado resultado? Esse já tem dado resultado. É um tratamento difícil, porque ele vai ter que ficar isolado, porque no momento que você retira todas as células dele, ele fica totalmente sem defesa. Então, ele não pode ter contato com nada que possa gerar uma infecção, porque é um risco enorme. Mas é um dos casos que se consegue resultado. E tem um outro também, Maiana, antes de nós começar, eu queria colocar, é a questão de tratamento de pele. Aí seria uma coisa dermatológica, mas dizem que dá resultado também na própria regeneração da pele da pessoa. Tem esse uso efetivamente? É outra questão polêmica. Eu acho que é uma coisa de futuro, eu acho que a gente pode apostar nisso, mas hoje, injetar célula-tronco para regenerar a pele, eu acho uma loucura. É o mesmo risco. Pode virar qualquer coisa, é isso. Em vez de melhorar, pode piorar. Exatamente. Tá certo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre os tratamentos que estão em andamento com a Maiana Zatz, que é bióloga molecular e geneticista. Se você quiser participar, entre aqui com as suas perguntas através do Facebook, do Twitter ou por e-mail. Até já.